Olá a todos! Na aula desta semana eu vou falar de princípios da dinâmica. Então, até as aulas passadas, nós estávamos falando em estudo dos movimentos, sem nos preocuparmos com as suas causas. Então, nós falamos de movimentos do tipo retilíneo, falamos de movimento do tipo circular, e dentro desses dois tipos de movimentos, nós ainda falamos nas situações em que eles eram uniformes e nas situações que eles eram variados. E vimos também os tipos de lançamento: vertical, horizontal e oblíquo. Então, a partir de agora, nós vamos começar a falar do que causam esses movimentos, que são os chamados princípios da dinâmica. E dentro desses princípios da dinâmica, nós vamos falar no que é conhecido como as 3 leis de Newton. Na verdade, as leis não são de Newton, as leis são da natureza. Newton apenas as descreveu de uma maneira matemática, de uma maneira que ele pudesse quantificar e entender um pouco melhor o comportamento da natureza. Então, a partir de agora, nós vamos estudar causas de movimentos. Isso é, nós vamos falar em forças. Quando nós falamos em forças, causas de movimento, nós vamos começar essa parte aí chamada dinâmica, né? E nós vamos começar partindo do conceito de inércia. O que vem a ser essa tal de inércia? Inércia é uma tendência dos corpos a conservar o que nós chamamos de velocidade vetorial. Isso é, ele vai conservar as características do vetor velocidade, isto é, o módulo, a direção e o sentido. E se um corpo estiver parado? Se o corpo estiver parado, a velocidade vetorial é 0. A tendência dele é permanecer parado, porque se eu não modificar as características desse vetor velocidade 0, né, ele continua exatamente do jeito que ele está. Agora, se um objeto está se movimentando com uma velocidade de 20 metros por segundo o tempo todo, porém eu mudo a direção e o sentido dessa velocidade, eu não estou numa situação de inércia. Tá? Então, inércia, para que essa situação se conserve, né? Eu preciso que a velocidade vetorial não se modifique, nem em módulo, nem em direção e nem em sentido. Quando nós vamos falar em dinâmica, nós vamos falar no que causam as modificações desse estado de inércia. E o que causa a modificação desse estado de inércia? É a ação, a interação entre os corpos. E os corpos interagem de duas maneiras. Ou eles interagem por contato, um corpo entra realmente em contato com o outro, ou vai existir a interação do que nós chamamos fisicamente de campo. E aí, no caso da física, nós temos vários tipos de campo. Nós sabemos que massas possuem ao seu redor um tipo de campo que nós chamamos de campo gravitacional. Então, embora uma massa esteja longe da outra, essas duas massas interagem através dos seus campos gravitacionais. Nós sabemos que cargas elétricas possuem ao seu redor campos, e esses campos nós chamamos de campos elétricos. E da interação desses campos elétricos vai surgir a força de atração ou de repulsão entre as cargas. E aí nós temos também o campo eletromagnético e assim por diante. Então, quando não tem contato, mas tem campos atuando, nós vamos ter um tipo de forças de interação. Quando realmente eu tenho um corpo encostando no outro, essa força é chamada de força de contato. O que vem a ser o primeiro princípio aí da dinâmica, chamado de princípio da inércia, também conhecido como lei de Newton. Lembram-se que inércia significa não modificar a velocidade vetorial de um corpo? Então, o que me diz o princípio da inércia? Quando eu penso que existem interações entre os corpos, e essas interações que existem podem ser de campo ou de contato, nós vamos dizer que existem forças atuando nesses objetos. Força é uma grandeza física do tipo vetorial. Isso é, força tem módulo, força tem direção e força tem sentido.
Por força ser um vetor, quando eu desenhar todos os vetores forças envolvidos na situação e essa soma vetorial der zero, eu estou falando, então, que o corpo está numa situação onde se aplica o princípio da inércia, ou a primeira lei de Newton. Isso é, força resultante igual a zero. Um corpo que está em movimento tem a tendência de permanecer em movimento desde que a força resultante sobre ele seja zero. E um corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso, desde que a força resultante que esteja atuando sobre ele também seja zero. Então, aqui eu tenho uma GIF que está mostrando para nós uma situação de inércia. Um bonequinho sobre o skate, existe uma força que vai atuar sobre o skate, porém esta força não vai atuar sobre o bonequinho. Então, eu tenho contato entre a pedra e o skate, de tal forma que esse contato vai paralisar o skate. Como a força não foi aplicada sobre o bonequinho, ele estava em movimento, a tendência dele é permanecer em movimento. Nesse caso, o Garfield está parado e a tendência dele é permanecer parado, ok? E aí vem o primeiro enunciado da primeira lei proposta por Isaac Newton, que diz o seguinte: se a força resultante sobre uma partícula é zero, é nula, ela permanece em repouso, né? O corpo, na verdade, permanece em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Então, se ele estava em movimento retilíneo uniforme, ele vai permanecer nesse estado. Outra situação. O corpo livre da ação de forças externas resultantes é incapaz de variar sua própria velocidade vetorial, né? É o mesmo que falar que força resultante é igual a zero. Aqui eu tenho um experimento dessa situação da primeira lei aí da dinâmica, do princípio da inércia, onde nesse experimento de laboratório pegou-se um pedaço de papel. Sobre esse pedaço de papel, colocou-se 2 copos de vidro, está tudo em repouso, ok? E a pessoa puxa lentamente o pedaço de papel. Vejam que vai existir um atrito entre o papel e o copo, de tal forma que um arrastou o outro, tá? Então, em seguida, ele tirou aí os copos, eu tive que pausar o vídeo por causa do barulho externo, né? Ele tirou os copos do papel, vai colocar os copos de novo e vai aplicar uma força muito rápida sobre esse papel, de tal forma que os copos continuam parados. Segunda situação, olha, ele está enchendo o copo com leite, né? Os 2 copos com leite. Se ele puxar lentamente, ele consegue arrastar esses corpos, tá? E também, se ele puxar rapidamente, o que ele vai observar é que esses corpos também permanecem parados. Por quê? Porque a força que ele fez, ela atuou rapidamente no papel, né? Ela não está nos copos. Então, o copo estava em repouso e a tendência desse copo foi permanecer em repouso. Depois tentem repetir esse experimento na casa de vocês, mas não usem copos de vidro, ok? Usem copos de plástico para fazer isso. Eu peguei aí de um site de laboratório da USP a demonstração desse experimento da primeira lei de Newton. A segunda lei, ou princípio fundamental da dinâmica, é aquela situação onde a força resultante não vale zero. Isto é, se eu olhar aqui no vídeo, eu tenho uma situação onde a força resultante não vale zero. Que situação é essa? Quando ele pega o papel e coloca os copos sobre esse papel e puxa o papel lentamente, vejam, o conjunto se movimenta. O que significa que a força variou a velocidade desses objetos, papel e copo. Quando a força está proporcionando uma modificação na velocidade dos corpos, então eu não estou falando de inércia, eu estou falando do princípio fundamental da dinâmica, ou segunda lei de Newton. Nessa situação, a força é capaz de produzir uma modificação dessa velocidade no passar do tempo, portanto, a força produz uma aceleração. Se eu tiver uma massa muito grande desse meu objeto, para ter a mesma variação de velocidade, eu vou ter que aplicar uma força
maior. Tá? E aí vem a segunda lei proposta por Isaac Newton, ou o princípio fundamental da dinâmica, que me diz que quando a força resultante não é igual a zero, ela é o produto da massa pela aceleração. Que unidade vai ter essa força no sistema internacional? A unidade da massa no sistema internacional é quilogramas, a unidade da aceleração é metros por segundo ao quadrado no sistema internacional, e a esse conjunto de unidades, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, nós vamos denominar de unidade Newton e vamos representar pela letra N maiúsculo. Então, para uma força ter como unidade de medida newtons, é necessário que a massa esteja em quilogramas e é necessário que essa aceleração esteja em metros por segundo ao quadrado. Aqui eu estou sugerindo para vocês um site de simulação lá do PET Colorado, de leis de Newton, ou dos princípios fundamentais da dinâmica. Aqui eu estou abrindo o link, colocando o link para vocês, né? Tentando abrir a simulação para vocês darem uma olhada. Então, eu tenho a simulação de movimento, eu tenho a simulação com atrito, eu tenho uma simulação com aceleração e aqui o cabo de guerra. Depois eu quero que vocês deem aí uma olhadinha nessas situações, né? Vocês vão colocando aqui pequenos bonequinhos e olhando soma de forças, olhando os valores, olhando o que acontece com as velocidades. Então, se eu tenho forças iguais, eu estou numa situação de inércia, a somatória das forças aqui é zero, eu tenho 50 newtons de um lado, 50 newtons para o outro. Eu estou numa situação de inércia, né? Depois, eu coloco uma força de 150 a mais do lado direito. O que acontece nessa situação não é mais inércia. Eu tenho dois vetores força, um para cada lado, vetores de mesma direção e sentidos opostos, eu subtraio. Portanto, eu tenho uma força resultante aqui de 100 newtons nessa minha situação, que seria o 150 menos os 50. Para a direita, porque é o lado onde eu tenho as forças maiores, puxando o meu conjunto, né? E aí já não é uma situação de inércia. Por quê? Porque a força resultante não vale zero. Se eu continuar, por mais que eu coloque aqui outro bonequinho, ele parou, deu a vitória aqui para o vermelho. Então, tentem fazer aí um pouquinho dessas simulações desse site para vocês testarem aí um pouco as leis de Newton. E aí, eu tenho situações de movimento que eu posso analisar, atrito, depois quando eu falar com vocês sobre atrito, eu também vou usar novamente esse simulador. Agora, eu vou voltar para os slides aqui da nossa aula e dar continuidade falando ainda da terceira lei de Newton, né? O que diz para nós a terceira lei de Newton? Antes de falar da terceira lei de Newton, eu gostaria de lembrá-los que, como força é uma grandeza vetorial, tá? Não esqueçam que vetor, força, quando eu tenho uma força só aplicada, essa aqui já vai ser minha força resultante, ela vai ser massa vezes aceleração. Quando eu tenho duas forças, eu preciso achar uma força resultante, então eu preciso olhar a direção e o sentido desses vetores. Vetores de direções iguais e sentidos opostos, eu subtraio os módulos dos vetores para achar o vetor resultante, então, no caso, para achar a força resultante, tanto faz se estiver na horizontal ou na vertical. Quando eu tenho vetores de mesma direção e mesmo sentido, eu somo os módulos desses vetores, e se tiver algum em sentido oposto, eu subtraio. Quando eles estão perpendiculares entre si, aqui eu usei regra do paralelogramo para achar a força resultante. Poderia ter usado a regra do polígono, mas para achar o módulo desse vetor força resultante, eu tive que usar o teorema de Pitágoras para achá-lo, porque entre as duas forças eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, e aqui eu tenho uma outra situação, onde eu tenho forças de direções e sentidos diferentes, e o ângulo entre essas duas forças não é um ângulo de 90 graus, é um ângulo alfa qualquer. Estão unidos origem por origem, eu tracei aqui de novo regra do paralelogramo. Aqui está localizado o meu vetor força resultante. Como eu tenho uma força resultante com módulo, ela é diferente de zero, então ela é a massa vezes a aceleração, ok? Terceira lei de Newton, ou terceiro princípio fundamental aí da dinâmica, que é o princípio da ação e reação. O que disse para nós Isaac Newton quando ele interpretou aí as leis da natureza?
Ele percebeu que a interação entre os corpos, ela sempre ocorre aos pares, isto é, toda vez que eu aplico uma força em um corpo, no instante em que eu estou aplicando essa força, eu também estou recebendo uma força. Então, a toda ação vai existir uma reação. O que mais eu sei sobre essa reação? Ela vai ter a mesma intensidade, a mesma direção e sentidos opostos. Aqui embaixo eu tenho, por exemplo, apenas pensando em forças internas, né? Um canhão, é um GIF também. Eu tenho aqui uma TNT, uma bomba, né, que vai ser lançada. Reparem que a bala do canhão vai para a frente e quando a bala do canhão vai para a frente, o canhão vai para trás. Ação e reação. O canhão empurra a bala para frente com a explosão, né? E a bala empurra o canhão para trás. Cada um deles tem uma força atuando. Então, essas forças, elas estão atuando aos pares. Aqui eu tenho um homenzinho empurrando um caixote. Quando o homem empurra o caixote, eu tenho uma força sobre o caixote, que é uma ação. O homem empurrou o caixote. Ação. A toda ação existe uma reação. Se o homem empurrou o caixote empurrou o homem. O que eu sei dessas forças, elas duas estão na direção horizontal. Tem mesma direção? Sim. Tem sentidos opostos. Uma está para a esquerda, a outra está para a direita. E elas têm a mesma intensidade, isso é, o mesmo valor numérico. Ok? Elas não se anulam. Por que elas não se anulam? Porque uma força está no bloco, a outra força está no homem. Para as forças se anularem, elas precisam estar todas no mesmo corpo. Então, aqui eu não tenho uma situação a princípio de inércia, a não ser que tenha atrito aí com o chão para ter mais forças anulando a situação, ok? Uma força em particular, que nós vamos falar bastante agora no começo, é a força-peso, e ela sempre vai existir quando um corpo tiver massa, né? Então, sempre os nossos corpos têm massa, portanto, todos eles vão ter peso. A força-peso, ela é a interação entre campos gravitacionais. Então, eu tenho um objeto que tem um campo gravitacional. Aqui está o planeta Terra, que tem um campo gravitacional muito intenso. E aí, o que acontece? Existe uma interação entre esses campos gravitacionais. A Terra atrai o corpo e o corpo atrai a Terra. Então, eu tenho aqui um par de ação e reação. Uma força está sobre o corpo e a outra força está sobre a Terra. É claro que, como o corpo é menor, a gente consegue observar o movimento dele na superfície da Terra e não consegue perceber aí o movimento da Terra, porque a massa dela é muito grande, então a gente não percebe a atração da Terra pelo corpo. Como é que nós vamos calcular a força-peso? Quanto mais massa um corpo tem, mais intenso é esse campo gravitacional, portanto, mais intensa vai ser a força-peso, tá? Esses corpos vão adquirir acelerações, e a aceleração nada mais é do que mudança de velocidade que ocorre com intervalo de tempo, mas essa aceleração, ela tem um valor constante e específico para cada campo que eu estiver analisando, para cada situação que eu estiver analisando. E essa aceleração, ela é chamada de aceleração da gravidade. Vejam, força é igual a massa vezes aceleração. Mas no caso dos corpos que são atraídos pela Terra, essa aceleração é chamada de aceleração da gravidade e o valor dela é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, na maior parte dos exercícios que nós resolvemos. Unidade do peso, newtons. Então, sempre que eu colocar um objeto numa situação, eu preciso fazer o desenho das forças desse objeto e lembrar que essas forças atuam aos pares. A toda ação existe uma reação. E é por isso que nós vamos sempre desenhar o que nós chamamos de diagrama de forças. Reparem que eu tenho aqui embaixo desenhado o planeta Terra, eu tenho aqui uma mesa totalmente desproporcional ao planeta Terra e um caixote. Se eu for desenhar todas as forças existentes nesse caixote, o caixote tem massa? Se ele tem massa, ele tem campo gravitacional.
A Terra tem campo gravitacional também. Então, existe uma força de campo entre eles. Como que eu vou chamar essa força de campo? Eu vou chamar essa força de campo de força-peso. Então, eu desenho um vetor na vertical, com sentido para baixo no caixote, representando o peso do caixote. Então, a Terra puxa o caixote. E quando a Terra puxa o caixote puxa a Terra. Ação e reação. Olha a reação onde eu desenhei, na Terra. Tá? Ação e reação não estão no mesmo corpo. Tá, mas o caixote está sobre a mesa, ele não está caindo. Se ele não está caindo, isso significa que a mesa aplica uma força sobre o caixote. A força que a mesa aplica sobre o caixote é de uma natureza diferente da força que a Terra aplica no caixote. A força que a Terra aplica no caixote é uma força de campo. A força que a mesa aplica no caixote é uma força de contato. Essa força de contato entre os objetos, nós vamos chamá-la, nessa situação, de força normal. Então, eu tenho uma força da mesa sobre o caixote, segurando ele aqui nessa posição. Então, a mesa aplicou uma força na vertical para cima, ok? No caixote, força normal. Ação. A toda ação existe uma reação. Então, se a mesa aplicou uma força no caixote, o caixote aplicou uma força sobre a mesa. Reparem que aqui eu tenho duas forças de ação. Aqui eu tenho meus pares de reação dessas forças que estão aqui. Ação e reação não estão no mesmo corpo. Eu não posso jamais dizer que a força normal é a reação do peso. Aí eu vou falar, ah, mas ele tá parado. É porque o peso é a ação e a normal é a reação. Não, isso está errado. O peso tem natureza de campo, a normal tem natureza de contato. Já começam que são forças totalmente diferentes. Segundo, o paração e reação jamais estão no mesmo corpo. Então, o corpo está em repouso porque a soma da força-peso com a força normal deu zero. Normalmente, nós não desenhamos as forças de reação quando os corpos não estão envolvidos no problema, como a mesa e aqui a Terra. Eu pensei apenas nas forças do caixote. Então, vocês vão ver, normalmente eu desenho assim, ó, tem o caixote na mesa. Sobre esse caixote, eu vou ter que desenhar as forças que estão atuando sobre ele. Que forças que eu tenho? Na vertical para baixo, o peso. Reação do peso, tá lá no centro da Terra, tá? Mas a Terra não tá entrando no meu problema. Tá, mas o caixote tá sobre a mesa. Então, eu tenho uma força da mesa sobre o caixote. Essa força da mesa sobre o caixote eu posso chamar de Fn ou simplesmente de força normal. Isso é uma ação. Onde está a reação? Está sobre a mesa. Ok? Ah, mas a mesa não está entrando no problema. Quem está entrando no problema é apenas o caixote. No caixote tem duas forças. Se ele está em repouso sobre a mesa, isso significa que a força resultante é zero. Eu tenho um par de forças, uma força para cima e uma força para baixo. Então, são vetores de mesma direção e sentidos opostos. E vetores de mesma direção e sentidos opostos, eu subtraio os módulos. Então, a subtração desses módulos tem que dar zero, o que implica que o módulo da força-peso nessa situação é igual ao módulo da força normal. Nessa situação, nem sempre o módulo da força-peso vai ser igual ao módulo da força normal. E aí, eu vou fazer com vocês uma aula onde eu vou analisar várias situações diferentes, existindo contato com superfícies, existindo contato com cordas, existindo contato com molas, existindo contato entre diferentes tipos de campos e assim por diante, ok? Então, resumidamente, na aula de hoje eu falei dos 3 princípios fundamentais da dinâmica, das 3 leis de Newton e estou reforçando aqui a unidade da força e estou reforçando a ideia de que essa força é uma grandeza vetorial, portanto, eu vou achar forças resultantes nos corpos, e aí eu preciso lembrar das operações vetoriais para calcular essas forças resultantes. Na próxima aula, eu vou analisar algumas situações específicas onde eu vou fazer diagramas de forças. Então, até a próxima aula.